Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa de entrevistas do Data Privacy Brasil, o Data Café, que tem nessa primeira temporada a proposta de entrevistar mulheres profissionais incríveis de diferentes áreas de formação. E hoje, no nosso episódio, a gente vai conversar com a Cristina De Luca, ou com a Cris. A Cris é jornalista com agenda na área de tecnologia e acompanha essa pauta, para vocês terem ideia, desde 1983. Então, faz bastante tempo. Ela acompanhou todos os desdobramentos associados à questão de telemática, informática, depois a internet aqui no Brasil, até os dias de hoje com a LGPD, sempre olhando também para frente em termos de perspectivas para o que ela enxerga na área de tecnologia. Cris, muito obrigada pela sua presença hoje. É um prazer e um privilégio poder te ouvir. O prazer é todo meu. Modéstia à parte, é uma história legal de ser contada. Eu gosto muito do que eu faço, amo a minha profissão e amo, sobretudo, ter me especializado na área de tecnologia da informação e telecomunicações. Cris, você é uma das principais referências no jornalismo brasileiro associado à pauta tecnologia, agenda tecnologia no Brasil. Para começarmos, você poderia contar um pouco para a gente por que o jornalismo? Por que você decidiu ser jornalista? Então, o jornalismo foi um acidente de percurso na minha vida, né? Eu queria fazer educação física e medicina desportiva na sequência. E para quem me conhece, me vê assim gordinha, baixinha, não imagina que eu queria ser atleta, né? Mas um dia, saltando a altura, eu caí no colchão do outro lado e fisguei um músculo do joelho. Naquela época, eu tinha 15 anos de idade, estava começando a tentar entender o que eu ia fazer da vida, né? No pré-vestibular já, começando o que a gente hoje chama de ensino médio, né? Eu acabei tendo que jogar esse sonho na lixeira, porque eu teria que operar o joelho. Para operar o joelho e fazer educação física, eu não ia conseguir, né? Porque ficava muito limitado todo o meu trabalho de perna, né? E aí eu resolvi fazer um curso, na verdade, um teste vocacional. A minha mãe era orientadora educacional, conhecia pessoas que faziam testes vocacionais e acabou dando jornalismo. Eu falei, eu vou. Sobre o protesto da minha família inteira, que me achava muito tímida, diziam que eu tinha medo de falar com as pessoas na rua, eu não chegava para perguntar nada para ninguém, mandava alguém perguntar por mim. E eu meti a cara e a coragem, porque a pessoa que fez o teste falou assim, olha, seu nível de observação é muito grande, né? Você é muito observadora, então você tem que canalizar isso para algo que seja bom para você profissionalmente. Foi o que eu fiz. Eu imagino que deve ter sido uma mudança mesmo, né, em relação a, enfim, desistir, né, do sonho por uma questão de saúde, de ser atleta, trabalhar com esporte e depois caminhar para o jornalismo. Mas sobre justamente essa parte que você está falando sobre essa mudança, né, da entrada, do teste, começou a faculdade, você começou a trabalhar na revista Info lá em 1983, que tratava especificamente sobre computadores. Foi nesse momento que você enxergou que o trabalho na área de tecnologia dentro do jornalismo poderia ser um caminho para você? Foi. O que aconteceu foi que eu recebi um convite para fazer um catálogo descrevendo todos os computadores que já eram fabricados no Brasil. A gente tem que lembrar que a gente estava na era da reserva de informática. A indústria de microcomputação estava começando, né? Então a gente tinha muita gente no Brasil fabricando TK-85, fabricando Apple II, fabricando os microcomputadores que existiam naquela época, né? E aí eu fui chamada pela Info para fazer esse catálogo. Gostaram do trabalho que eu fiz nesse catálogo, né? As perguntas que eu fiz para a indústria, essa questão de observar que de vez em quando mentiam na questão do estoque, né? O cara dizia que tinha uma produção, dizia que tinha uma venda, e aí não batia um número com o outro e dizia assim, tá bom, onde você está estocando essa quantidade enorme de computadores, né? Porque uma coisa não bate com a outra.
E aí eu fui indo e acabei que a Info me chamou para fazer outros catálogos. E aí o segundo catálogo que eu fiz era um catálogo de base de dados. E foi ali que a minha cabeça abriu, fez puff, né? Assim, se eu posso acessar informações à distância, né? O futuro da minha profissão está aí, né? Eu acho que eu tenho que entender exatamente como é que essa informação é arquivada, processada, guardada, indexada, recuperada, né? Porque eu acho que o futuro vem daí. E aí virou uma paixão, sabe? Tudo que tinha a ver com isso eu corria atrás. E sobre isso, você deu no início da sua carreira, né, lá no início dos anos 80, quando você estava ainda na faculdade, depois se formou, um furo de reportagem bastante importante no campo de jornalismo voltado para a tecnologia, que foi numa feira de computadores. Você poderia comentar um pouco sobre esse caso? Foi exatamente por causa dessa minha experiência em descrever computadores, né, e conhecer muito bem tudo que era produzido no Brasil. Eu já não estava mais na revista Info, eu estava na revista Telebrasil, porque eu fui cobrir um congresso de telemática, né, naquela minha fixação de que tudo vai ser tele, tudo vai ser à distância. E eu acabei indo trabalhar na revista Telebrasil, que era do Cine Telebrasil. Não se chamava Cine Telebrasil ainda, se chamava Associação Telebrasil. E como eu precisava de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu fazia freelas. E um dos freelas que eu fui fazer foi na revista Dados e Ideias, que era da Gazeta Mercantil, justamente porque eu conhecia muito bem os computadores que eram produzidos na época. A história eram os novos mini computadores que estavam surgindo, que eram computadores que ficavam entre os mainframes e entre os supermicros, que a gente chamava, né? E eu dei um furo de que uma fabricante brasileira estava lançando um produto que seria um produto para aquele momento muito diferente de todos os outros. Trabalhava com sistema operacional diferente, tudo era diferente nele. Eu publiquei isso na revista e o dono da empresa desmentiu tudo. Disse que nada daquilo que eu escrevi era verdade, que eu tinha delirado e tal. E na época a minha editora, a Heloísa Magalhães, ela bancou. Ela falou assim, eu tenho certeza que você não escreveu isso da sua cabeça. Até por causa dos detalhes que estão na matéria, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a pessoa que te deu a entrevista. Eu fui conversar com uma pessoa abaixo desse dono, né, da empresa, e ele falou assim, olha, espera um pouquinho, porque isso tudo vai ser lançado na próxima feira, né, que era 2 meses depois. E a gente esperou 2 meses e, de fato, tudo que eu tinha escrito estava lá como grande lançamento da feira, né? E a partir daí o meu cacife subiu, né? Porque, enfim, eu consegui antecipar uma coisa que ninguém tinha antecipado. Mas eu quase larguei a profissão, tá? Desculpa. Eu quase larguei a profissão, porque não é fácil você escrever uma matéria e depois ser desmentida em tudo pelo dono da empresa. Imagino que deve ter sido bem difícil, né? Isso faz a gente repensar algumas coisas, mas que bom que você continuou, que bom que você construiu toda essa carreira tão bonita nesse campo de jornalismo voltado para a tecnologia. E sobre isso, Cris, eu lembro que você comentou que depois dessa época, que mudou, né, seu cacife ficou diferente, você acabou indo para a Globo e lá na Globo você foi uma das principais responsáveis sobre a parte de digitalização dos jornais, né? Naquela época, ninguém acreditava muito bem que dava para ler o jornal online e tudo mais. Você criou o caderno de tecnologia, né? O caderninho lá da Globo. Então, como que você enxerga, sabe, esse momento que aconteceu com você, com a virada do jornalismo, né? A partir do momento que o jornalismo entende que a tecnologia era importante também para levar informações para as pessoas no âmbito digital. Foram 2 momentos, né? Logo depois que eu fiz esse caderno das ideias, o Jorge Vidor, que era o editor de economia do Globo, porque naquela época informática era coberta por economia, era uma indústria nascente do país, né? E eram uns cadernos, eram uma página dentro da seção de economia dos veículos. Então eu fui para o Globo para fazer isso, né? Para aumentar a página. O que o Vidor queria? O Vidor
nessa época era um visionário, acreditava muito na indústria de telecomunicações, até porque ele era casado com a Heloísa Magalhães, da Dados Ideias, né? Então ele respirava muito isso em casa e era um entusiasta da tecnologia. E ele queria aumentar a cobertura das páginas de segunda-feira, porque a matéria era publicada na segunda-feira, que não é um dia nobre dos jornais. Todo mundo que trabalha em veículo sabe que a segunda-feira é um jornal mais mirradinho, pequenininho, porque você está vindo do fim de semana, né? O jornal nobre era o de domingo, que você tem as matérias especiais e tal. E aí eu fui para lá, fiz essa passagem primeira pelo Globo, depois voltei para a revista Info, já contratada, e anos depois a Cora Ronay, lá na Info, quando a Info estava acabando, eu fiz um projeto de um caderno de informática para o JB, né? E depois eu descobri que a Cora também tinha feito um caderno, a Cora Rona também tinha feito um projeto de um caderno de informática para o JB. Só que ela foi chamada, descobriram isso e a chamaram para fazer o caderno de informática do Globo, o caderninho, né? E aí ela me chamou, falou assim, olha, vem cá, eu tinha conhecido a Cora numa feira de informática que eu fui cobrir pela Inf e tive catapora. E a única pessoa que tinha tido catapora na nossa delegação brasileira que estava lá era a Cora. Então a única pessoa que podia entrar no meu quarto e conversar comigo era a Cora. As outras pessoas não podiam entrar. E aí eu fiquei muito amiga da Cora na época, a Cora me chamou, falou, ó, vem cá fazer o caderno junto comigo. Aí eu sei que você tinha um projeto lá no JB também, vem comigo, me ajuda a construir o caderno do Globo. E foi assim que eu fui parar no Globo de volta, aí sim, para fazer um caderno de informática, né? Porque aí a gente já olhava a informática como algo muito importante na vida das pessoas, né? Todo mundo já usava computador, os computadores já eram muito vendidos no Brasil, tinha um movimento muito grande de mercado que justificava ter um caderno que era quase que uma capa para os classificados de informática, né? Então, como tinha muito anúncio no classificado, o caderno chegou a ter época de eu ter aumentado o número de páginas do caderno. Ele tinha 6 páginas iniciais, então era a capa contra a capa e mais 4 páginas que vinham antes dos classificados. Quando o classificado crescia, a gente tinha que fazer 2 cadernos, né? Então a gente fazia mais páginas. Então a gente chegou a ter até 10 páginas editoriais para os 2 cadernos. Então foi uma época bacana, foi uma época que a gente formou muita gente, foi muito legal. Formamos muitos jornalistas, porque a gente tinha que ter uma produção muito grande, e formamos muitas pessoas nesse mundo aí da microinformática. Isso era mais ou menos que época, Cris? O caderninho começou em 91, março de 91. E aí em 95 veio a internet, né? Então eu peguei a internet já no caderno de informática. A gente tinha uma seção sobre BBS no caderno, e depois a gente passou a cobrir mesmo a internet, como internet, porque uma das primeiras páginas em texto em português que foi para a internet brasileira com conteúdo noticioso foi o do caderno de informática do Globo. E quando você fala que vocês ajudaram a formar muitos jornalistas naquela época, justamente caminhando para essa questão de informática, de tecnologia, como que era para você trabalhar na redação? Você era a única mulher? Tinham muitas mulheres? Como que era essa questão da tecnologia no jornalismo? Então, lá desde 85, a gente tinha muitas mulheres trabalhando. Por quê? Não era uma área nobre dentro da cobertura de economia, né? Então, aqueles caras que eram tinham mais estrada, tinham mais chão, não queriam cobrir informática, queriam cobrir os assuntos mais nobres, né? Comércio exterior, política energética, né? Política econômica, macroeconomia. Eles não queriam cobrir uma indústria que era uma indústria nascente, muito pequena, não movimentava muito dinheiro e no fundo, ninguém prestava muita atenção naquilo, né? As pessoas sabiam que era importante, mas não prestavam muita atenção. Então foram mulheres que começaram primeiro a se interessar por essa área. Naquela época a gente tinha mulheres praticamente em todas as redações dos jornais brasileiros cobrindo
cobrindo a meio que informática e cobrindo tecnologia, né? Aqui em São Paulo a gente teve grandes nomes, né? Cobrindo essa área, e no Rio também. Então, eram mulheres que cobriam primeiro. Depois, no caderno, a gente já foi trazendo um outro público, que era aquele público, tanto público profissional, quanto os próprios jornalistas, né, que eram aqueles caras que estavam começando a usar computador. Então, esses caras começaram a se interessar e tinha um princípio no caderno de informática do Globo. Todo mundo que escrevia ali tinha que saber mexer no computador, tinha que ter um computador em casa, tinha que testar aquilo que estava escrevendo. Então, a gente metia a mão na massa mesmo, nos bits e bytes. E todo mundo que teve muito sucesso nessa época foi mais ou menos assim, né? Então, aqui em São Paulo a gente teve a Silvia Bassi na Exame, na Abril, né? Tinha uma revista chamada PC Mundo, tinha uma outra chamada, eu não me lembro o nome daqui da Abril, mas enfim, cuidava exatamente do mundo dos microcomputadores e todo mundo sabia usar, sabia mexer e escrevia sobre o que estava fazendo, né? E sobre o que tinha experimentado. Então foi uma época de ouro, assim, do jornalismo de tecnologia, na minha opinião. Claro. Eu lembro quando a gente também conversou sobre esse assunto, você comentou que foi justamente nessa época, início dos anos 90, que você foi indicada para cobrir uma feira internacional, e isso acabou mudando muito a forma como você olhava para essas questões de jornalismo envolvendo tecnologia. Você descobriu o correio eletrônico, como chamava na época. Então, como que foi essa feira para você? O que aconteceu nessa feira e o que ela te trouxe assim de inovação para que você pudesse implementar isso no jornalismo brasileiro? Então, eu estava lá no caderno de informática do Globo, a gente ia todos os anos cobrir a Condex, lá nos Estados Unidos, depois a gente foi cobrir outras feiras de informática que foram aparecendo na mesma época, e numa dessas Condex eu fiquei sabendo que estava sendo preparada uma feira que chamava New Media Expo, né? E essa New Media Expo ia falar sobre internet. E como a gente já no Globo cobria no caderno os BBS, eu já usava correio eletrônico através dos BBS, já tinha feito uma matéria sobre a BitNet, eu já tinha ouvido falar da internet, mas nunca tinha usado, né? E aí aquilo me chamou a atenção, eu falei para a Cora, tem que me mandar para lá, eu quero cobrir essa feira. Aí ela falou, vai embora, vai lá, né? Aí eu fui cobrir a feira. Quando eu estava na feira, não tinha nenhum dos meus amigos jornalistas internacionais que eu conhecia das outras feiras, né? As pessoas de RP, das empresas de tecnologia que eu conhecia, não tinha ninguém lá. Eu era um peixe fora d'água, totalmente. Quem é que eu encontrei? A indústria de entretenimento. Então tinha muita gente das grandes emissoras de televisão americana, muita gente das grandes gravadoras americanas de música, na indústria fonográfica, muita gente dos grandes do cinema, né, dos grandes estúdios cinematográficos. Então era uma turma assim totalmente diferente, eu me senti um peixe fora d'água. E logo no primeiro dia de feira, a feira aconteceu em Los Angeles, claro, onde é a ebulição, né, dessa indústria, né, de entretenimento nos Estados Unidos. Eu, na hora do almoço, na sala de imprensa, peguei lá o meu kitzinho de comida, fui para um canto, comi e comecei a ler um livro que eu estava lendo sobre realidade virtual. Ó, isso naquela época, hein? A gente já estava ligado que realidade virtual era uma coisa importante. E de repente sentou um cara na minha frente, na cadeira em frente, e puxou papo, né? E perguntou se eu estava gostando do livro. Eu falei que eu estava gostando do livro. Ele perguntou se as pessoas no Brasil tinham interesse. Eu falei mais porque nós da mídia meio que estávamos empurrando o assunto, que a gente gostava e falava muito disso no caderno e tal. E ele falou, mas o livro está vendendo muito bem lá. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, eu sou o autor. Eu falei, ai meu Deus, né? Eu falei, ai caramba. Aí eu sou o autor, aí ele começou a conversar comigo sobre o mercado brasileiro e tal. E eu falei assim, olha, eu tô me sentindo um peixe fora d'água aqui, não sei quais são as discussões importantes que estão rolando. Ele falou, vem cá que eu vou te levar para conhecer uma pessoa. E aí me levou para conhecer um dos fundadores da Electronic Frontier Foundation, né? Que era o Joe Perry Barlow, né? E eu fui entrevistá-lo, né? E foi a primeira entrevista que eu fiz.
com alguém que conhecia profundamente a internet, né? E foi um pouquinho antes dele escrever aquele manifesto do cyberespaço, né? Que ele escreveu. De liberdades no cyberespaço. Então, qual era a ideia ali? Eles estavam discutindo muito fortemente como é que ficava a política de direito autoral na internet. Era a discussão do momento para eles, né? E aí eu, conversando com ele, ele falou assim, olha, me dá o seu correio eletrônico que eu vou mandar para você alguns materiais que eu tenho. Eu falei, eu não tenho correio eletrônico, tenho do BBS. Eu recebo com 2 dias de defasagem. Ele falou, como não tem correio eletrônico? Eu falei, não tenho. Não tenho acesso direto à internet, então corra. Foi assim mesmo. Então, corra. Aí eu olhei para ele assustado e falou, jornalista que não tiver um e-mail daqui a 6 meses está fora do mercado. Bom, né? Falei, bom, se lá nos Estados Unidos está assim, eu preciso ter um endereço de e-mail da internet o quanto antes. Eu preciso começar a entender desse mundo, né? Rapidamente. Até porque tudo que eu tinha intuído lá atrás, quando eu fiz aquele catálogo de bases de dados, eu estava vendo acontecer ali, né? As pessoas iam começar a botar conteúdo na internet e fazer esse conteúdo reverberar. E estavam discutindo direito autoral sobre esse conteúdo. Olha que naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Música era tecnologia MIDI, né? Fonograma era muito difícil colocar na internet do jeito que a gente tem música hoje em MP3 sendo baixada a 3x4. Naquela época ainda não tinha, né? Em outros formatos também. Então eu voltei para o Brasil e falei para a Cora, a gente precisa ter um correio eletrônico. Aí ela falou, como? Eu falei, a gente precisa ter um correio eletrônico. Eu vou bater lá no IBASE, já tinha acontecido a Eco 92, eu sabia que o IBASE já tinha acesso à internet. Eu falei, eu vou lá conversar com o pessoal do IBASE, porque me deram a direção lá nessa feira de que eu podia, como ONG, pleitear um acesso por causa da Eco 92. Aí eu fui lá. Fui lá e ganhei meu primeiro correio eletrônico da internet, que era cristina.deluca@xapc.org, a Associação para o Progresso das Comunicações, né? Que foi onde eu me filiei para poder ter um correio eletrônico. A partir daí, eu comecei a entender um pouco mais de internet, porque pelo IBASE eu comecei a ter acesso. E sobre isso, da ideia do correio eletrônico naquela época, né, do tipo, olha, daqui 6 meses, quem não tiver um correio eletrônico vai estar fora do mercado. Dando um salto um pouco no tempo, como que você vê os desdobramentos, né, que tiveram desde a década de 90, e eu sei que é bastante tempo para 2021, mas como que você vê essa mudança mesmo no ecossistema brasileiro, voltado para todos esses atores que você tem contato, no âmbito do direito à tecnologia, no âmbito da tecnologia, e hoje em dia na parte de proteção de dados. Você já vê uma mudança nessa conscientização do que é importante, do que é relevante nessa pauta? Vejo muito, né? Era uma pauta totalmente nichada. Mesmo no início da internet, a gente tinha até um caderno de informática dentro, quando o Globo Online surgiu, isso em 96, o caderno de informática era uma espécie de sessão avançada, assim, né, que a gente brincava. Sessão avançada dentro da telecomunicação é um negocinho à parte, onde você faz experimentos, né? E era um pouco o que era o caderno de informática na internet. Tudo que a gente propunha para as pessoas faziam. Então, por exemplo, a música pela internet do Gilberto Gil foi lançado pelo caderno de informática do Globo, no Globo Online, junto com o Gilberto Gil e a IBM. A IBM tinha um software que fazia essa teleconferência. Mas era difícil de instalar pra caramba, e aí os nossos fiéis leitores lá do caderno de informática topavam o desafio de instalar e dar errado, e voltar a instalar de novo, e fazer o lançamento da música, transmitindo a música pela internet, né? Então foi uma coisa, assim, no início era muito difícil a gente fazer as pessoas entenderem tudo que a gente vislumbrava de possibilidades para a internet, né? A internet vai substituir a telefonia, todo mundo ria na cara da gente. Hoje substitui, a gente está aqui numa pandemia e muitas das nossas conversas não são pelo telefone, né?
são pela internet, né? Olha, a internet vai substituir a sua troca de documentos, não vai ter mais documento em papel, os documentos vão ser eletrônicos. Todo mundo ria da gente. A internet vai estar no e-commerce, né? A gente já diz assim, você vai vender coisas pela internet. Ah, imagina, isso não vai acontecer nunca. Por quê? Porque no início você tinha uma página da sua empresa, era uma página que dizia o que a sua empresa fazia, um correio eletrônico para as pessoas se comunicarem com você. Transacionar coisas na internet não era fácil. Então, de lá para cá, a gente teve uma evolução da tecnologia, a gente teve uma evolução do uso, e a tecnologia em si, a tecnologia digital, até depois com os próprios celulares, acabou permeando toda a vida das pessoas. Tanto que hoje a cobertura de tecnologia está em todos os cadernos, né? Você encontra todos os cadernos falando de tecnologias digitais. Você não tem mais aquele caderno específico que era o caderno que ensinava você a usar a tecnologia, que eu acho até que é um erro. Porque eu acho que se a gente tivesse continuado nessa toada e tivesse feito as pessoas entenderem como é que você usa um celular, como é que você usa uma rede social, né? Como é que você, quais são os cuidados que você tem que ter nesse uso, o que você precisa aprender para usar, porque as pessoas saem usando, né? Ninguém lê sobre privacidade, ninguém lê sobre controle, ninguém sabe que você pode publicar determinadas coisas específicas para determinadas pessoas sem que outras leiam. As pessoas não sabem nada disso, elas saem usando, né? Então, assim, eu acho que faltou isso. Aquilo que a gente fez lá atrás, levando o povo pela mão para ensinar a usar um computador, a gente não fez com um celular e não está fazendo com essa internet 2.0 aí, a web 2.0, e já está até caminhando para a web 3.0, né? A voz está voltando com força total. Eu acho que esse trabalho que você fez desde o início da sua carreira, de justamente pesquisar os temas, conversar com as pessoas, entender como funcionava, aprender a programar, todas essas questões, para mim, parece muito uma questão de curadoria mesmo, sabe? Do âmbito, do campo da tecnologia, em termos de comunicação, como que isso dialoga com várias outras partes da nossa sociedade. E eu acho que essa me parece bastante a proposta do The Shift hoje, com esse projeto que você tem. Então, é isso que você está buscando com o The Shift? Como que você vê esse trabalho do The Shift em meio a uma coisa que você me disse que LGPD virou mainstream, por exemplo? Então, como que isso acaba tendo diálogo com esse momento mainstream? Então, LGPD virou mainstream porque ela agora é uma lei, todo mundo tem que saber o que ela, que diabo é isso, né? Como é que isso funciona, quem vai proteger os meus dados, é importante, não é importante, né? A gente teve vários eventos anteriores à própria LGPD que fizeram todo mundo começar a prestar atenção nos seus dados, né? Teve a Cambridge Analytica, teve o Edward Snowden, enfim. A gente vai tendo eventos, né, que vão fazendo as pessoas começarem a prestar atenção em determinadas coisas. No caso da The Shift, a The Shift é fruto de uma observação minha e da Silvia Bassi, de que o jornalismo de tecnologia estava muito... ele era muito igual, né? Ele estava muito comoditizado, vamos falar assim, né? Então a gente queria alguma coisa diferente. Por quê? Porque a gente estava olhando para o mercado. Eu, quando passei pela IDG, eu trabalhava direto com CEOs e CIOs, né? Mais com CIOs, na verdade. Mas conversava muito com gente de empresa que estava usando a tecnologia. E eu via esse pessoal muito perdido fazendo a transformação digital. A gente até hoje fala muito que a transformação digital começou com uma digitalização muito forte, mas não com um pensamento digital. Então a The Shift nasce com essa ideia de que essa informação toda que todo mundo está recebendo carece de contexto. E aí o que você chama de curadoria foi uma partezinha, que é a newsletter que a gente faz, que a proposta era justamente trazer esta informação contextualizada. Então a ideia é realmente uma curadoria, mas é uma curadoria dizendo assim, olha, meu amigo, é isso que a gente quer ser, né? A gente quer ler tudo para você ler o que interessa. É bater no seu ombro e dizer assim, você viu isso aqui? Isso aqui é importante para você. Você tem que estar sabendo isso, né? Para poder fazer o seu processo de transformação digital, o seu processo de pensar o digital como um novo modelo de negócio.
como um novo modelo de atuação no mundo. E aí veio a pandemia e ajudou a gente pra caramba, porque quem não estava prestando atenção nisso teve que prestar forçosamente, porque a economia acabou funcionando muito, pelo menos uma parte da economia, através do digital, né? E todo mundo teve que entender um pouco disso. Então, a The Shift nasce muito desta ideia de que a gente precisa trazer para as pessoas aquilo que a gente está enxergando lá na frente que vai ser uma disrupção. Às vezes nem é naquele momento que a gente imagina que a disrupção vai acontecer. Como a gente lá atrás, em 95, falava que você ia deixar de usar o celular, né? Aliás, perdão, que você ia deixar de usar o telefone e que toda a comunicação ia ser digital. Hoje mesmo a comunicação de voz anda por canais digitais, né? Muitas das operadoras de telefonia usam o digital. Então, você está na sua casa aqui, por exemplo, o seu sinal do celular às vezes está conectado através de uma rede Wi-Fi, não está conectado na rede de telefonia, né? De comunicação de dados da telefônica. Aí o seu Wi-Fi cai porque acabou a luz. Você volta para o modelo antigo de estar ali no canal da própria operadora, né? Então, assim, existem todas essas jogadas que a gente sabe que lá na frente vão fazer diferença. E o que a gente quer é continuar sendo essa ponta de lança, esse farol, né? Ó, a gente está iluminando o caminho aqui. Como você vai usar é um problema seu. Eu não quero ser uma consultoria. Eu quero só dizer que tem alguma coisa grande vindo aí pela frente que você precisa prestar atenção. E aí a gente pega tudo, né? Pega desde a parte de comportamento, a parte de legal, a parte de segurança. A gente acaba abarcando tudo, né? Para poder contextualizar. São 40 anos, né, Cris, nessa trajetória, Quase enfim, do isso. jornalismo envolvendo a tecnologia, sem entregar a idade, né, sem falar uma coisa. Quase isso. Mas qual é a perspectiva para você para o futuro? Porque você também é muito visionária, você teve muito input, um feeling, sabe, ao longo da sua carreira do que seria bom de pauta, de jornalismo, e o que você está direcionando, assim, seus esforços para o futuro aqui no Brasil, nessa parte de tecnologia. Então, eu estou muito focada em entender como é que a gente vai digitalizar o mundo inteiro e ainda assim manter alguns controles, principalmente sobre o que são nossas informações pessoais, aquilo que a gente não quer que outras pessoas usem de forma, assim, não. Como é que eu vou dizer? Eu gostaria que toda a minha informação fosse usada de forma deliberada, que eu dissesse assim, olha, você pode usar, você pode usar, você pode usar, você não, né? Você eu não quero que veja isso, né? Então, o não autorizado, né? Para mim é um problema. E o não autorizado pode inviabilizar uma série de indústrias, uma série de negócios, uma série de coisas que vem pela frente. Vem aí a IoT fortemente, vem aí o 5G fortemente. A gente está falando de uma sociedade hiperconectada, muito mais do que ela já é hoje, né? Com objetos se conectando e falando sobre você e mostrando para o mundo seus hábitos, entendeu? Então, eu estou muito focada nessa questão de que como é que eu vou ter, vou dar acesso, vou permitir acesso e para quem eu vou permitir esse acesso, né? Estou muito nessa linha de que eu preciso ter uma identidade digital e essa identidade digital tem que ser respeitada. E para a gente encerrar, Cris, qual seria a mensagem que você deixaria para jovens jornalistas que estão ainda construindo essa carreira, estão no início e desejam trilhar esse caminho dentro dessa pauta, dentro dessa agenda? Encontre algo que você ame fazer, né? Acima de tudo, eu amo tecnologia, então eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu me apaixono por determinados temas, como foi proteção de dados, como está sendo agora 5G e IoT e proteção de acesso, né? Acessos autorizados. Eu acho que as pessoas têm que gostar do que fazem, senão não vão fazer bem. E ao gostar do que faz, não ter medo de errar, não ter medo de perguntar, não ter medo de ler, enfiar a cara mesmo e estudar sobre os assuntos. Se a gente não estudar, se a gente não botar a mão, se a gente não experimentar, a gente não vai saber escrever sobre.
a gente vai estar sempre no superficial. Então, para ir fundo em alguma coisa e ser bom no que faz, você precisa aprender a fazer. Então, quando eu escrevia sobre TV digital, e eu escrevia muito para o pessoal que estava interessado na parte interativa da TV digital, né, eu fui aprender a programar em Ginga, em outras linguagens de programação, para fazer um conteúdo interativo para a TV digital. E aí eu conseguia fazer matérias que outros jornalistas não conseguiam fazer, mas eu gostava daquilo. Até porque eu também intuía que aquilo ali podia ser um campo. Se essa interação pegar, aqui existe um campo de trabalho que você vai ter que ter gente especializada para construir o conteúdo para isso. Como foi com a internet, né? Eu aprendi HTML na unha. As primeiras páginas do canal de informática era abrir colchete, fechar colchete, escrever o código inteirinho. Não é como a gente faz hoje, que a gente pega um desses editores, né, de blog ou CMS de site, escreve o seu texto, formata e está tudo pronto para você lá, né? Naquela época a gente tinha que botar cada código da página que a gente ia subir, né? Então, assim, eu tentei aprender muita coisa, né? Para poder escrever sobre aquilo, porque senão eu acho que a gente não consegue escrever direito. Então, tanto na proteção de dados também, eu acabei. Tem gente que diz assim: nossa, você parece uma advogada falando, eu não conheço nada de advocacia, tá? Se você me mandar defender alguém, eu não vou conseguir. Mas eu fui lá estudar a lei, fui lá entender o que as pessoas estavam falando, né? E por que aquilo era importante. Então, estude. Eu acho que sempre é assim, né? Tem que estudar, não adianta, não tem caminho fácil, né? É isso que eu acho que acaba sendo no final. Muito obrigada, em nome do Data Privacy Brasil, por poder participar desse programa de entrevista com a gente. Para mim foi um privilégio te ouvir suas histórias, e eu tenho certeza que esse vai ser o mesmo sentimento para todo mundo que assistir esse programa. Então, obrigada mesmo. É sempre um prazer falar com você, você é uma pessoa muito querida. Eu é que agradeço o convite, a Data Privacy mora no meu coração. Eu acho que a gente tem que ter mais Data Privacy no Brasil inteiro, entendeu? Eu acho que a gente tem que levar esse conhecimento para todo mundo, porque enquanto proteção de dados não for algo que se aprenda na escola desde criancinha, a gente não vai conseguir fazer a virada que a gente precisa fazer. E o mundo que vem pela frente pede isso, tá? A gente precisa estar ciente dos dados que a gente gera e para quem que a gente dá o direito de usar os nossos dados. Este foi o segundo episódio do programa Data Café, um projeto de entrevistas de iniciativa do Data Privacy Brasil. Mas fique ligado nas nossas redes sociais, porque o nosso próximo episódio vai contar com uma pessoa super especial, que tem um forte engajamento social e também pautas relacionadas à diversidade no campo da tecnologia. Nos acompanhem por aí. A gente se vê. Tchau, tchau.